Fala, meus lindos! Opa, como é que vocês estão, mano? Aqui é o Naruto e se vocês viram o último vídeo do meu amigo, vocês já sabem que esse é um canal meu e de um amigo meu. Porém, eu vou me apresentar. Eu sou o Naruto, eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. A gente vai continuar trazendo conteúdos assim, porque não une o útil ao agradável, a gente gosta de ler. Espero que vocês gostem, deixem um like, se inscrevam. A gente é novo, então não espere lá tantas coisas assim, entendeu? Mas com certeza a gente vai se esforçar ao máximo. Eu espero que vocês caiam no meu genjutsu. Entrem agora neste lindo mangá que eu gostei pra caramba. A obra já começa com o nosso protagonista acordando e percebendo que reencarnou em um mundo de fantasia. Ele estranha a iluminação, nada de LED, só a vela mesmo. A Terra é bem mais avançada, porém parece que é uma casa de gente rica, então para um ex-órfão que morreu trabalhando feito condenado, tá tudo ótimo. Enquanto tá ali refletindo sobre a vida, ele solta um gugu bem fofinho, típico de criança. Como a mãe dele é bem bonita, só afirmava que ele havia nascido em uma família rica. E ele logo pensa que não vai ter problemas em relações amorosas. Alguém para ele, por favor. Só porque tua mãe é bonita não significa que tu puxou a genética toda, seu iludido. Passam-se 3 anos, agora o moleque já consegue olhar pela janela com pose de protagonista de Sekai, se impressionando com as casas, as pessoas, o céu limpo. Mas a contemplação dura pouco, porque chega uma empregada desesperada. Você não pode ficar aí, é perigoso para um nobre. E aí a ficha cai. Ele é o filho do Grão-Duque Dragonha, um dos figurões do reino de Lionheart. De órfão fudido pra nobreza feudal em 3 anos. Esse reencarne foi crapuchado demais, eu quero um pra mim também. Corta pra ele aos 8 anos, agora todo empolgado, segurando uma espada brilhante. Ele começou a treinar esgrima e já sonha em ser um cavaleiro lendário. Seu mestre? Um cavaleiro sagrado dispensado do palácio, o Sir Gothic, que fala que é um prazer conhecer o Leon. Deve ser vontade da deusa que ele o treine. A gente finalmente descobre que o nome do prota é Leon. E ele tá sorrindo felizão, tipo, cuida bem de mim, tá bom, mestre? Avança pro Leon com 14 anos, o clima de conto de fadas acabou, eu fico feliz. Ele tá ofegante, suando e revoltado, gritando pro Gothic. Desgraçado, isso é um abuso infantil. E o Gothic tá lá, pô, pleno. Só responde mais uma volta. Tadinho do Prota, velho. Até eu fiquei com dó agora. O treino é absurdo. Leon tem que completar tarefas difíceis para ser reconhecido pelo Santo Graal, além de carregar o fardo de ser filho de Dragônia. E ainda tem aulas para ser um grão-duque decente. O cara não tem paz, velho. Num desses treinos ele tropeça e cai, exausto, murmurando: Deus, se existe mesmo, me ajuda, por favor. Sendo que ele é ateu, velho. Tipo, o desespero bateu forte no menino. Agora, com 16 anos, Leon anda sozinho por vilas e florestas em busca de missões nobres que atraiam os olhos da deusa. Ele não sabe bem o que ele tá fazendo, só sabe que tem que fazer boas ações. Durante uma tempestade, ele vê um vilarejo pegando fogo à distância. Pessoas gritam: Orcs, ajuda! Soldados pedem auxílio divino, mas ninguém responde. E aí surge uma voz: Lixos! Um dos orcs vira para ver quem ousou xingá-los e a última coisa que ele ouve antes de ser partido ao meio é: como ousam invadir esse território com esses pés imundos? O bicho é forte mesmo, velho. Ele só balança a espada e parte o orc no meio. Aos 20 anos, finalmente ele se encontra com a deusa que chama ele de filho de Wolfk Dragonia, Leon Dragonia. Ele fica surpreso por realmente ser uma deusa e que não estavam mentindo para ele. Ele logo se ajoelha dizendo que aceita as ordens da Ariana. Depois de tanto trabalho, finalmente, um cavaleiro sagrado. Vocês estão achando que ele agora vai ficar em paz, né? Não. Ele simplesmente foi obrigado a trabalhar mais. Matou o orc, goblin, destruiu um culto maligno, saiu fatiando todo mundo como se não fosse nada e ganhando guerras. O cara matou 700 mil orcs, homens, mulheres, crianças, tudo. E com um sorriso no rosto ainda, filho da puta, achando que tá fazendo certo. Aos 35 anos, a Majestade Lionheart morreu enquanto lutava contra um arquidemônio. E o nosso prota vai desfilando com vários NPC do lado, dizendo que além de orcs, agora tem demônios, correndo loucos por aí. Agora ele precisava escolher um novo cavaleiro para virar rei. Já estão entendendo, né? A deusa já desceu bolada, chamando o fiel cavaleiro dela, o Leon Dragonia, para suceder o morto. E todo mundo se prostrou nessa hora. Enquanto o Leon dizia sim para a deusa Ariana. Ele só pensava que seria mais fadiga. Depois de colocar um tesouro sagrado chamado de Coração de Leão no peito, ele virou o Grão-Duque de Dragonia e o novo rei do reino de Lionheart.
Então, com 80 anos, nos é dito que aconteceu 3 grandes guerras. Um Goblin corcunda esquisito evoluiu para Arquidemônio e daí veio ainda mais situações fodidas. Aparece um cavaleiro avisando o Leon que os magos negros estão impondo experimentos de novo, e nosso proto coloca a culpa no Império por ter aceitado aquele culto. E meus amigos, 80 anos, o cara não envelhece nunca, bonitão ainda. E ele com essa cara séria, tá puto, chamando os magos de herege e mandando reunir os cavaleiros. Não deveria ter dado os direitos humanos pra eles, que não merecem ser nem escravos. Devia ter conquistado eles. Nossa, mas que frase, viu? Aos 90 anos, o cara é Matusalém, velho. Temos uma visão de uma estátua no chão. O Império conseguiu. A pessoa ali no meio fala algumas coisas estranhas e então vemos que é o Imperador. E ele está oferecendo a sua vida e a de 3 milhões de cidadãos porque ele não queria morrer. Ele aparece todo cortado e destruído ao invés de ser imortal. Acabou convocando o Lorde do Caos na capital. Cara, é impressionante. Esses caras que tentam ser imortal nesse tipo de coisa nunca dá certo, né, velho? Eles sempre invocam algum tipo de demônio muito forte e é isso. E lá está o Leon, todo aesthetic, indo com seus cavaleiros matar esse doido. Com 121 anos, mesmo que ele tenha tentado salvar o mundo, ele está sendo destruído. Ele segura um bonequinho, só queria destruir o mal. Os soldados chegam nele, já tem vários soldados mortos ao redor deles. Leon fala pro Ser Arryn ficar feliz porque o pai dele está agora tendo um banquete com os deuses. E o soldado só responde que sim. Velho, não tem muito o que falar, tá ligado? O pai dele morreu, então foda. Enquanto uma horda vai em direção a eles, o Leon tenta fazer um discurso para animá-los, falando sobre as pessoas que morreram e manda eles ficarem putos com tudo isso. Eu tô puto também. Se enfurecerem pela eternidade, desde que eles tenham honra, não vão perder. Nossa, mas eu queria ter essa coragem toda, tá? Ele puxa uma baita espada de um portal. Com essa espada eu também falaria isso. É difícil me imaginar que você vai perder. Mesmo que pareça estar tranquilo, ele pergunta a Deus em sua mente o que deve fazer enquanto cavalga para a guerra. E naquele inverno, eles têm uma batalha final contra bilhões de demônios. Usavam escravos como escudo humano e toda a raça humana lutava juntos. Até o fim, nosso prota lutou, derrotando demônios, deixando todos em pedaços. O poder dele era devastador e mesmo assim a luta continuou por longos anos. Até que aos 256 anos ele destruiu o último portal. Não tinha mais como eles escaparem, agora os monstros estavam presos ali com ele. Isso deixou todos com muito medo do Leon. A caçada se inverteu. E aos 300 anos ele derrotou finalmente o Arquidemônio com um golpe. E ele já manda o bicho levantar, que nem ele soou. Tá todo mundo espantado com a força do nosso proto e perguntam quem ele é. Com a aura 999 mais ali se declara como o Rei Lionheart, o mais forte. Leon Dragonia Lionheart. E pela cara da menina, o cabo é uma lenda. Foi no ano 300º que ele se deparou com os terráqueos. Tela de sistema, né? Avisando que ele derrotou todos os demônios. Agora restam 0. E tem um portal aberto agora no meio de céu. E o rank dele era preto, ou seja, identificável. As associações de caçadores foram atrás das maiores guildas, mas todas recusaram entrar. Afinal, era perigoso demais aquela dificuldade. Então o governo forçou a Associação Coreana a entrar e limpar tudo. O que era uma execução, basicamente. E lá dentro eles viram um cara peladão, velho. E a menina ficou tipo, que porra é essa? Que esse peladão tá fazendo aqui, mano? Todos os corpos de demônios fatiados ali no chão e alguém de fundo chamando pela Hanhari, que a gente identifica como a agente associada da Associação Coreana. E o cara que chega nela perguntando se ela está cansada e oferecendo um cafezinho é o Kim Jin-soo, gerente geral da associação. Ele pergunta como tá indo e logo é respondido, falando que ninguém tá acreditando, eles sem a ajuda de nenhuma guilda entraram e saíram vivos de um portal que tinha até um arquidemônio ali. É um milagre completo. Tudo por conta de um homem peladão. E eles estão lá conversando se ele é realmente um sobrevivente dentro de um portal, alguém de outro mundo. E é contado que há várias pessoas como o Prota de outro mundo, e os portais são sempre do mesmo tema de destruição de mundo ou mundo já destruído. E os sobreviventes que saíam vivos tinham uma força absurda e todo mundo queria contratar eles, atendendo a todas as necessidades dessa pessoa. A cena volta com a Hanhari falando que eles precisavam fazer de tudo para recrutá-lo. E o Kim Jin-soo concorda. Caçadores de rank dão a vida para matar um demônio de rank alto. E nosso protinha destruiu um arquidemônio com um golpe. O monstro que dá medo tinha medo dele. O cara fez o bicho não poder nem ter velório, com pose ainda para mostrar que é o fodão. O cara é bom mesmo.
O que estava preocupando o Kim Jin-soo era a questão cultural, afinal eles são uma democracia e o Prota é um rei. Mas a Hari logo corta essa fala dele e diz que isso não vai acontecer porque o tom de voz do Protinho era de alguém muito bom. Já corta pro Prota, dando uma de Vegeta, gritando e chamando o cara de inseto, quebrando o vidro da associação, deixando a galera espantada porque era um vidro que impedia até monstros. Nessa cena toda, o Kim pergunta se era mesmo uma pessoa boa e a Hari só responde sem graça que deve ser choque cultural. 15 minutos antes, o Leão estava pensando que aquilo era estranho, porém bom. Ele era um órfão que morreu aos 20 anos por exaustão de trabalho, reencarnou e se tornou o Rei Cavaleiro por mais de um século. No fim, viveu 300 anos. É um alívio que ele tenha mantido todas essas memórias. Cortando seus pensamentos, o carequinha tenta abrir um assunto com ele, perguntando se ele é o Leão Dragonia de Lionheart. O Leão já sacou que era melhor ele não revelar ter sido um terráqueo e sim um rei apenas, e já manda o careca chamar ele de majestade. E o cara fica sem entender nada, porque ele tá sendo chamado assim do nada, mas entende a situação e chama ele de majestade. Enquanto ele tá todo perdido tentando conversar com o Leon só tá pensando se ele é um cara gente boa ou se tá sendo cauteloso porque ele é um sobrevivente. O careca pergunta todo sem jeito se foi ele que matou todos aqueles demônios e o Leão já levanta a voz perguntando se ele já se esqueceu que foi ele que matou todas aquelas espécies malignas e que protegeu a honra dos cavaleiros, ordenando o careca a ser o secretário dele temporário e anotar todo esse incidente glorioso. E o carequinha só aceita, suando, filho. Antes que ele conseguisse ficar mais tranquilo, o Prota já pergunta se é assim que tratam a realeza aqui. Resumindo, o Protinho queria comer e o cara já tem de sacar o celular gritando, falando que ia dar um jeito nisso agora mesmo. Enquanto a comida não chega, o Leon pede pro cara explicar tudo sobre o mundo, porque ele precisa aprender o que aconteceu na Terra enquanto ele estava fora. O careca vai falando que esse pesadelo começou há 30 anos atrás. Portais abriram e saíram monstros e demônios de lá. Eles entraram em estado de emergência, depois de muitas perdas perceberam que os portais têm tema e missão de conclusão, e se não forem cumpridas tem uma quebra de dungeon, e os monstros invadem. Depois disso ele se levanta avisando que a comida estava pronta, e o Leão, que não é bobo nem nada, começa a raciocinar que os monstros são tão comuns quanto água em chuva forte. Mas aqui tem portais e temas. Que estranho, basicamente esses caras estão sendo treinados por testes. O carequinha volta com a comida na mão e segue o nosso Prota, que tem uma surpresa. Aquela comida ali, ele reconhece, ele comia bastante quando eu trabalhava na Terra. Era um caldo de ossos, com sal, alimento para a alma dele. E mesmo que ele estivesse morrendo de vontade de comer, se enfurece na mesma hora, afinal era comida de plebeu. Como ousam dar aquilo para ele, sendo que ele é um rei? E quando ele pergunta o que é aquilo e o careca responde que é alimento de plebeu, ah, meus amigos, voltamos pra cena que ele tá dando uma de Vegeta, chamando o cara de inseto, quebrando tudo. Como se atreve a servir comida de plebeu para um nobre? É assim que esse reino trata o nobre de outro reino? O representante da deusa, guardião do santo graal, dono da lâmina e lança sagrada. Sai daqui, seu plebeu! O Leão fala jogando tudo no chão e ele vai se dando vários nomes. Ah, que inimigo dos demônios, aquele que derrotou Malus. Nossa, Deus, o cara é cheio mesmo de arrogância, velho. Depois de ele voltar pra Terra, só tinha isso na sua cabeça, que ali é só dedo no cu e gritaria. E já que era da família real, teria que iluminar a mente desses plebeus. Por mais que estivesse na Terra, ele ainda era um rei. Agora ele tá ali comendo seu bifezinho em paz e o Kim Jisoo chega pra Han-Hari perguntando por que ele não aprova o frango e a comida deles. Como se ela tivesse que saber, tá ligado? Ela fica sem ter o que responder, porque não faz sentido, mano. Tá perguntando pra ela. Só tem que agradecer, porque ele tá comendo a bisteca e tomando vinho, título de 1993. Meu amigo, o cara é exigente, tá? E o Kim já fala logo pra ela ir primeiro falar com o Leão. Parece que ele tinha gostado dela, elogiou chamando ela de corajosa. E por mais que ela não esteja tão de boa com isso, resolve ir. O que mais que ela podia fazer, né? Ela tem que obedecer, o cara é superior dela. Ela vai toda tímida pedindo desculpa por interromper ele enquanto come. Surpreendentemente, ele a reconhece de cara como a espadachim que havia visto antes. Manda ela se sentar e ela vai toda sorridente, cara, dá um legalzinho pra cama e pra verem que tá tudo bem. Ao se sentar, ela pergunta se a comida era do agrado dele, que responde ela que não é lá das melhores, mas o chefe teve sua delicadeza. E explica que não estava sendo rude com eles por conta da comida simples, e sim pela atitude deles diante de um rei. Precisa tratar um rei de uma nação estrangeira como tal, porque isso estaria relacionado com o status da nação deles.
Ela fica toda sem graça, suando, pedindo desculpas, se desrespeitou pela falta de conhecimento. Daí começa uma conversa amigável ali entre ele. Ele pergunta o nome dela e comenta que ouviu falar sobre esse mundo, os demônios, e ao falar isso, mano, ele muda totalmente a feição e encara ela ferozmente com os olhos brilhando, cara, igual o protagonista mesmo. Pergunta se aquelas coisas perversas apareceram por aqui, não foi? Ela só concorda, porque a única missão dela ali é trazer ele pra associação de caçadores. Ela tá doida pelo pratinho, velho. Eu também estaria. Vou pintar meu cabelo de louro também. Enquanto ela tá tremendo, faz uma proposta pra ele se juntar ao governo da Coreia, que eles iriam dar todo o suporte pra ele, não importa o quanto eles tenham que prometer pra ele, ele não pode se juntar a outros países. Ele afirma que enquanto estiver nesse mundo, precisa ir mesmo pro campo de batalha. Ela já fica toda feliz, achando que ele vai se juntar mesmo à associação, só que ele corta ela na hora, falando muito alto que por ele ser rei, não pode ser soldado de outra nação, e iria criar uma nova ordem de cavaleiros nesse mundo. Todo mundo ali fica em choque. Ela só acena pra ele quando sai da sala pra falar com o Jin-soo. Ele diz que vão dar todo o apoio pra ele, afinal é melhor ele fazer o que ele quiser do que se juntar a outras guildas. E ela fica toda boladinha, culpando as guildas que monopolizam o dinheiro e o poder, por isso precisam se curvar para os sobreviventes e não sei o que. E tudo começa a tremer e soa um alarme de quebra de dungeon. E parece que onde vai acontecer essa quebra era a Guilda Fênix, com um caçador de rank S que estava cuidando daquele portal laranja. Mas parece ser tudo um plano deles. Aquele caçador tem cara de vilão mesmo, hein? Sei não, viu? E o nosso Proto vindo tudo atrás da porta. Que feio, mano. O cara tava ouvindo tudo atrás, mano. Vendo que eles estão com problema, resolve ajudar. Invoca um poderzinho dourado que liga a voz dele a um grande palácio e lá tem uma mulher toda de verde, cara. Chegando nos campos onde tem um portal laranja, o caçador Lee Yong-wan, Rank S, líder da Guilda Fênix, está lá sorrindo como se essa quebra de dungeon não fosse problema deles. É contado que esse caçador Rank S deixou a dungeon quebrar de propósito, porque o governo não aceitou o pedido deles de isenção de impostos no valor de 1 trilhão. 1 trilhão! Por todos os itens e dinheiros que ganharam em missões. Cara, isso aqui é ridículo. E ele já tem muitos benefícios, mas ele tem muita cara de deboche. Fala que não pode fazer nada, pois seus caçadores estão todos machucados. Mesmo a Hari gritando que tudo vai ser destruído, ele não tem nada a ver com isso. Nesse mundo, dinheiro e poder são justiças. Olha o nosso leão aparecendo, achando que tá abafando. Hari e o Ki ficam espantados, cara. Não que alguém fosse conter ele, né? Mas mesmo assim, o que ele tá fazendo ali? O otário... Perdão. O Lee Yong-wan já tá exaltado perguntando quem é esse louro, que parece ocidental. E o Proto, que é poucas ideias, já manda ele calar a boca. Ele é só um rato falando com ele. O cara já fica enfurecido, filho, chamado de rato. E na hora que aconteceu aquela batalha de humilhação, onde o Proto bate no cara que se acha, a expressão já muda, porque a Hari fala que ele é um sobrevivente. Aí ele se desculpa ali, todo sem graça, se apresenta como líder da Guilda Fênix. O rosto da Hari e do Ji se iluminam, pois vão receber a ajuda do sobrevivente. Então a Hari explica que em uma quebra de dungeon as plantações são infectadas e nada mais cresce no local. E aquele lugar é um importante local de cultivo. E a solução é purificar a infecção e concluir a dungeon o mais depressa possível. Então o Prota pede para ele seguir as suas instruções e amanhã ele mesmo iria agir. Porém, como ele é um rei de uma nação estrangeira, não pode só sair realizando atividade militar em outro território. Precisa de uma autorização do rei deles. Ela só aceita, não tem mais o que fazer, o cara, né, ela só aceita. E o Lee Yong-wan já pensa que esse bobão é ainda pior que ele, chega até a assustar ele. Mano, eu também ia ficar assustado, esse cara não parece ser muito bem um protagonista não. Depois de enviarem a mensagem para o presidente, ele ainda pediu para Hari para fazer outra coisa também, bonecas de palha, e afirma que para purificar a terra, elas são necessárias. Primeiro a boneca e segundo que elas fossem feitas por mulheres que já tiveram filhos, com um rosto estranho. Ele analisa uma das bonecas e já mete o louco rasgando ela, fi. E se não bastasse, vai fazendo isso com várias bonecas e até xingando algumas de idiotas. Até que ele chega em uma senhorinha e realmente a boneca dela tava perfeita, mano. Isso aqui não é possível que tenha sido feito de palha, mano. Não tem como. Essa senhora já tinha tido 12 crianças. Ele a agradece e enche ela de elogios. Indo pro meio daquela plantação com a boneca, rapaz, o cara tá querendo invocar alguma coisa, hein?
E ele começa a fazer um ritual chamando a Mãe Terra, oferecendo a boneca da colheita. Eu não vou julgar a expressão deles, eu também faria a mesma coisa se visse esse proto fazendo esse ritual na minha frente. Um grande brilho dourado acaba caindo naquele copo que se enche de água, e eu espero muito que seja água, deixando a Hari impressionada e eu também. Enquanto o sol começa a tomar conta do local, parece que um novo dia está chegando. E toda aquela água começou a entrar dentro da boneca. E sim, amigos, a boneca começou a se mover, deixando todo mundo boquiaberto. A boneca começa a falar com Lionheart, que saúda ela como a grande mãe terra, Demera, a deusa da fertilidade e da vida. Uma divindade desceu nessa terra graças ao nosso trotinha. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like e se inscrever, ela vai continuar. Eu peço perdão qualquer coisa pela minha voz, eu estou gripado, então... tá difícil aqui pra mim. Mas valeu por ter ficado até aqui, tamo junto, é nóis.